Hoje eu quero falar de um tema que faz tempo que eu quero falar, que ninguém prepara a gente para viver. Como é que a gente faz amizade na vida adulta? Você já parou para pensar nisso? É um capítulo específico do livro que a gente está lendo aqui na Livroterapia da Mel Robbins, o Deixa Pra Lá, o Let Them. E quando eu li, muita coisa fez sentido para mim. Mas antes de falar do livro, eu queria contar um pouquinho sobre essa fase da vida que eu passei, que por isso que me deu esse clique. Já contei bastante essa história, mas vou repetir aqui. Quando eu fiz 40 anos, foi bem em meio à pandemia, quase na transição ali para o final. E eu mudei de país. E dentro, né, disso também estava grávida, né? Eu resolvi mudar de país, planejadamente grávida da Flora. Então a Flora tem 4 anos, isso tem mais ou menos 5 anos. Era a final ali da pandemia e eu estava em plena transição de carreira. Eu saí do corporativo para mudar de país. E aí foi um momento assim muito intenso da minha vida que eu fiquei muito isolada. Né? A maternidade traz muito isolamento. Né? Quando você sai do seu país, muito isolamento. E quando você resolve mudar, fazer essa transição, e nessa época eu estudava muito, era tudo muito sozinha. Eu fazia coisas como assim, clube de leitura, fiz um curso de parentalidade e tal, até chegava a conhecer algumas pessoas online, eu tenho uma grande amiga dessa época, inclusive. Mas tudo muito distante, assim, não era... a gente não é nutrido por esse tipo só de relação, né? A gente precisa do presencial. Mas o online, para mim, naquela época, primeiro por segurança, né? Com um bebê pequeno em casa, ainda tinha aquele medo da pandemia, eu tinha, né, uma agenda muito difícil com a Flora, eu fiquei o primeiro ano dela inteiro com ela em casa. Então era o que dava para fazer, então eu fazia bastante coisa, tudo muito online, né? Até quando eu voltei a fazer esporte, o meu esporte é corrida, que também é um esporte solitário. Então, assim, meu esporte é corrida, né? Que é sozinha. Eu estava empreendendo, né? Estava no eu empreendedorismo, né? Que é o eu sozinha ali fazendo, né? Morando em outro país, então sem as minhas redes de apoio ali que eu tinha estruturado a minha vida toda, né? E então assim, em casa, né? Então assim, tudo que dava solidão eu estava vivendo. As minhas amizades no Brasil, eu lembro que eu tinha até uma regra, assim, eu queria falar com 3 pessoas no mínimo para manter e tal, fazia mensagem, fazia vídeo e tal, mas era difícil também, porque o fuso não era favorável, né? A hora que o Brasil estava bom, eu já estava com as crianças em casa, e também é isso, é um tipo de relação que estava muito... E não é porque a gente para de gostar das pessoas, mas é porque realmente a gente não consegue mais encontrar as coisas comuns. E eu fiquei bastante desconfortável com isso. Falei, é possível, assim, eu amo ainda essa pessoa, mas eu não consigo mais trocar. E acontece mesmo. E o livro me deu muita clareza. Bom, eu tô contando tudo isso porque há 2 anos eu faço bastante reflexão, é isso que eu faço nas minhas mentorias, olho os pilares da vida. Eu tinha realmente a vida social com uma nota de satisfação muito baixa, né? E eu resolvi criar algumas metas ali para aumentar, né? Para criar as minhas relações aqui. Eu já tinha decidido que era onde eu queria morar, né? Eu queria ficar em Portugal. Eu sabia que eu queria empreender, que esse era o meu caminho, era o caminho que eu conseguia mais transitar entre a maternidade e o trabalho. Eu também queria continuar correndo, eu não ia para um esporte coletivo só para conhecer gente. Então, assim, eu falei, gente, como é que eu vou fazer para criar conexões? Então, eu fui, dentro das pessoas que eu fui conhecendo, fui abrindo espaços na agenda, eu travei por um ano inteiro, uma sexta-feira, para eu procurar pessoas para tomar café comigo. Depois eu até criei um café fixo com uma amiga, onde a gente levava as amigas em comum. Eu com meu marido, a gente criou algumas metas de trazer, fazer, a gente gosta de receber em casa. Para quem tem criança pequena, facilita muito do que ir para restaurante e tal, né? Às vezes pela logística. Então a gente criou a meta de trazer sempre pessoas da nossa casa, de fazer convites. E aí a gente foi com ações, criando essas relações, né? E o fato é que dentro de encontros previsíveis e imprevisíveis, eu fui me relacionando numa postura de abertura, né? Quando você põe intenção daquilo que você quer viver, quando você se coloca no mundo desse lugar, eu falo que parece que nada mudou, mas tudo mudou. É um pouco isso que eu faço nas mentorias. A gente conversa, decide, né, o objetivo, e as coisas parecem que vão chegando, você vai dando luz, né, para aquilo que você quer resolver. O fato é que, desde que eu coloquei isso como meta, eu fui conhecer as pessoas na corrida. Hoje eu tenho 2 grandes amigas que vieram da minha corrida, que é o meu esporte, né, solo. Mas assim, de estar aberto, né, a sorrir para as pessoas, a observar que tem coisas ali que podem ter uma abertura de conversa. Tem uma das minhas amigas aqui que eu decidi, eu achei ela tão engraçada à distância, eu falei, eu vou ficar amiga dessa mulher aí. Essa mulher é engraçada. E a gente realmente virou amiga. Então, assim, eu fui colocando na prática sem muito saber o que eu estava fazendo e fui conquistando novas amigas.
E até eu escrevi isso na minha newsletter, foi o primeiro ano aqui, depois de 5 anos, depois, na verdade, de 6 anos, né, depois, desde que o Bento nasceu, que eu fiquei com vontade de comemorar meu aniversário, porque eu queria abraçar as minhas amigas, né? E foi muito gostoso sentir, assim, que aos 45 anos eu consegui criar novas relações nesse novo lugar e nesse novo momento da minha vida. Bom, vamos falar do livro, né? Então, o capítulo do livro da Mel Robbins, ela fala sobre a criação de amizades na vida adulta. E ela explica que existe uma grande mudança mesmo nas nossas amizades e que a gente fica um pouco desconfortável com isso, né? Porque a gente não sabe lidar com esse desconforto assim, das amizades antigas que parece que não estão fazendo sentido ou que não é tranquilo. Eu tenho na minha cabeça sempre que as pessoas que não me procuram ou que não conseguem manter as relações não tem nada a ver comigo. Isso já é uma coisa que eu trouxe para minha cabeça. Que elas estão só correndo atrás para pagar boleto, sabe? Que a culpa não é minha, que eu não sou legal, ou que quer me excluir, que não existe esse pensamento sobre mim. Elas estão simplesmente correndo na vida louca ali, cuidando de filho, trabalhando e pagando boleto. Então, assim, isso já é uma coisa que me trouxe muita leveza de me colocar, tipo, já que sou eu que estou nesse foco, então que eu convide e tá tudo bem que seja só o convite partido de mim, sabe? Então isso também me trouxe. Mas vou voltar ao livro. Bom, o que ela diz? Que quando a gente tem os nossos 20 anos, né, até os nossos 20 anos, os nossos amigos são feitos de uma forma muito natural, né? Porque a gente encontra os amigos na escola, na faculdade, ou nos esportes coletivos, ou mesmo na empresa. São pessoas que a gente encontra, né? E que tem a mesma rotina, que estão na mesma fase que nós. É como se fosse mais fluido, né? Uma coisa vai acontecendo, que vai puxando a outra, e também até os 20, né? 20 e poucos anos, a fase da vida mesmo é de se relacionar, né? Tem mais tempo para conversar, para sair, para viajar. As amizades assim acontecem, né? Agora, quando chega a vida adulta, tudo muda, né? Cada pessoa começa a passar por fases diferentes, né? Tem uns que têm filhos mais cedo, outros que têm filhos mais tarde, tem pessoas que mudam de cidade, né? Tem novas responsabilidades, às vezes é um cuidado ali com a sua mãe, ou um trabalho mais, né, que traz mais um esgotamento, uma agenda mais difícil, né? A rotina dos filhos também, e dependendo da quantidade ou das idades dos filhos, também são atividades diferentes que ficam pouco congruentes para esses encontros. E aí as pessoas vão se dispersando, ainda mais quem muda de país, né? Ou quem muda de carreira, ou essas coisas, essas mudanças, esses rompantes, ainda distancia ainda mais. E muitas vezes a gente fica esperando que as amizades funcionem como antes, que seja assim, uma coisa fluida, né? Só que a gente não tem essa estrutura mais, a gente não repete as mesmas rotinas, a gente não tem os mesmos interesses, a gente não tem, né? A gente não tá na mesma fase, porque cada um migrou sua vida de um modo diferente. Então, a vida adulta, ela pede mais o quê, né, gente? Autorresponsabilidade, uma postura adulta de viver a vida. E ela explica que as amizades adultas precisam mesmo de 3 pilares. O primeiro pilar é a proximidade. Já que o tempo é curto, né? Já que a gente precisa fazer que as coisas aconteçam de fato mais leve, mais fácil, a coisa da distância é muito ruim. Então, assim, precisa ter um tempo para criar intimidade, então essa parte do estar perto fisicamente faz muita diferença. Ela até traz estudos que mostram assim, que é necessário que a gente não tenha mais que 2 horas para criar relação com uma pessoa, para que essa amizade realmente se firme. Veja, eu tenho amizades à distância, mas não é que é fácil, é porque realmente a gente estava numa fase muito comum, porque a gente tinha filhos da mesma idade, estavam as duas empreendendo, e aí, por conta de tantas similaridades, que é o segundo pilar dela, a coisa aconteceu. Mas, naturalmente, precisa dessa convivência, precisa dessa proximidade, para que os convites, os eventos sejam mais fluidos, mais fáceis de acontecer, né? E aconteçam com mais frequência. Eu tô aqui em Cascais, que é a 20 minutos de Lisboa. Quando eu morava em São Paulo, 20 minutos era nada. Mas aqui, para mim, já é uma distância enorme. Tem pessoas que, assim, eu adoraria conviver mais, que moram em Lisboa, eu já acho que é lá em Lisboa. As minhas amizades mais estão por aqui, pelo meu bairro, por Cascais mesmo, ou por Oeiras, que é a outra região mais próxima. A gente frequenta, né, os mesmos lugares e tal. Então, de fato, a proximidade eu percebo que é real, precisa ter para ser mais fácil acontecer.
O segundo pilar, que eu já dei até o spoiler, né? A gente tem que estar com a mesma fase de vida, né? É sobre ocasião. A gente tem que ter desafios similares, então, duas pessoas que estão empreendendo, duas pessoas que têm rotinas de filhos pequenos, ou que têm interesses semelhantes, né? Então, pessoas que têm vontade de, de leitura, de escrita, de filmes, não, que tem assim, um hobby em comum, coisas que se aproximam. O próprio grupo da corrida que eu tenho, nós somos 5. As 5 tem essa coisa de falar de corrida, de procurar provas, tem o estilo de vida parecido, então a gente dorme cedo, a gente bebe pouco, a gente gosta de acordar e encontrar para correr e tomar um café da manhã, coisas assim que o nosso estilo de vida e a nossa rotina é similar. Então mesmo que eu tenho amigas que têm filhos aí de 18, 20 anos e eu tenho lá os meus filhos, né, de 6 e 4 anos, a gente tem essa coisa em comum de estilo de vida, então essa ocasião também proporciona novas amizades, né? Então o grupo de escrita que eu tô agora também, grupo totalmente diverso, mas existe essa coisa do se encontrar para escrever, trocar eventos, então isso ajuda muito. O terceiro pilar, que é também super importante, que às vezes você mora perto, tem até uma fase de vida, filhos iguais, mas não tem a mesma energia. Sabe aquela coisa de o santo bater, entendeu? Não tem assim uma conexão, ou eu falo de valores também, ela nem fala de valores, mas eu acho que tem que ter valores assim, não conflitantes. Você nem precisa ter os mesmos valores, você não vai casar com a pessoa, mas precisa ter valores não conflitantes para conviver. Então assim, às vezes parece que vai dar tudo certo. Ela mora perto, também tem filho pequeno, mas não vai, né? Então, assim, a coisa da energia, e eu já diria assim, dos valores, precisa também ser similares. Eu acho também importante analisar que das nossas amizades antigas, que a nossa energia muda, os nossos valores mudam, as nossas prioridades mudam, e tem gente que continua na mesma, ou muda para algo totalmente diferente, né? E aí parece que, gente, o que aconteceu com essa amizade que era tão importante para mim? E aí não tá rolando. É isso, gente, tá tudo bem, né? A gente cresce, a gente muda, tudo tem outras prioridades e as amizades vão deixando de fazer sentido. Isso não quer dizer que você não goste da pessoa, né, e tal, que você não ame. Você ama aquela história que você viveu com ela, aquela fase de vida que vocês partilharam, mas daqui pra frente ela não completa mais aquilo que você quer trocar hoje em dia. Não é fácil, gente, mas a vida adulta não é fácil, né? A gente precisa aceitar que as amizades mudam, que elas se transformam, que a proximidade às vezes se perde, que a ocasião muda, né? Outras fases, as energias se desencontram. A Mel Robbins fala algo que eu achei bastante libertador, que nem sempre perder o contato físico com alguém quer dizer perder a amizade, né? Você não vai ter o cultivo ali, ela não vai acompanhar a sua vida, mas às vezes você encontra, já aconteceu isso com você? Você encontra uma amiga antiga que parece que a conexão não se perdeu e aí vocês fluem num assunto. É isso, gente, às vezes acontece. Ela não vai suprir a troca do dia a dia, os desafios, né, que você está passando. Ela não vai saber dos detalhes da adaptação do seu filho na escola, entendeu? Dos seus dilemas, ela não vai saber. Mas ainda tem aquele carinho e amor que quando você se encontra é muito bom. Mas ela não pode ser a única amizade, você precisa da amizade disso do todo dia. Essa é muito importante a gente nutrir. Bom, o convite da Mel Robbins é que a gente, diria respira, né? Mas que a gente deixe que algumas amizades sigam caminhos diferentes. Que a gente não deixe de buscar outras amizades que nutram a gente daquilo que a gente é hoje, né? Usando aí a ideia do deixa estar, ela fala que a gente devia deixar estar algumas relações, que elas se transformaram sem culpa, sem drama, sem precisar ficar procurando culpados. Ai, por que essa amizade deu errado, né? E também sempre, como ela diz, deixa estar e deixa-me, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Que é a autorresponsabilidade, e agora? Então agora, como eu falei, eu tinha uma meta, vou mandar uma mensagem, vou abrir uma agenda para tomar um café toda semana, vou convidar alguém para fazer alguma coisa comigo, vou puxar uma conversa, né? Vou criar uma conexão ali daquilo que eu tô achando que faz sentido. É a nossa ação adulta, né? De criar e construir aquilo que a gente quer viver. A maioria das nossas armadilhas aí da vida adulta é ficar esperando ser convidada, esperando um amigo bater na porta, esperando alguém incluir você. A vida adulta pede algo diferente da gente, ela pede iniciativa. E aí, para fechar, uma coisa muito simples que ela sugeriu, que eu achei muito legal, é você fazer essa postura, que eu vou falar, quando eu li, era exatamente isso que eu fazia, eu tinha uma postura, eu cumprimentava todo mundo, eu sorria, eu virei uma outra personalidade praticamente, né? Eu até acho engraçado porque
Eu faço natação no mesmo lugar da minha mãe e aí o professor falou, nossa, a sua filha é minha aluna mais engraçada. Eu falei, nossa, eu engraçada. Mas é porque é isso, eu mudei a minha postura, eu dou sorriso para as pessoas, eu puxo papo com as pessoas. Obviamente eu tenho uma vida muito mais calma e é um privilégio eu poder me dedicar a ouvir as pessoas, a ter mais empatia, a ter mais presença nas minhas conexões. Eu não estou toda hora correndo com a cara no celular, que nem eu vivia antes. Mas a gente precisa ter, nem que seja momentos para a gente fazer essas relações. Sabe, ser curiosa pelo outro, puxar conversa, elogiar, falei de elogio num vídeo desses aí, acho que umas 2 semanas atrás, né? Fazer essa troca, né? Presencial, humana, né? Dessas pequenas conversas que no começo é um pouco constrangedor, assim, você fica meio sem graça. Nossa, que aí pode puxar para um café e aí depois as coisas vão acontecendo, né? Eu vejo que faz muita diferença as conexões presenciais no meu dia a dia. É o que faltava para eu realmente me sentir em casa aqui nesse novo país e eu realmente acho que com pequenas ações a gente colhe bastante resultado. Eu realmente parei de esperar que as coisas acontecessem, não ia acontecer, eu estava dentro de casa, entendeu? Eu precisava realmente agir para isso. E foi mesmo, eu conversei mais, eu conheci mais pessoas, algumas amigas não se desenvolveram para uma amizade, alguns valores eram muito diferentes, algumas fases eram diferentes, até as distâncias foram impactantes aí nessas amizades que fluíram melhor, né? A gente tentou vários tipos de modelo para encontrar pessoas e foi uma conversa aberta aqui na minha casa. Vamos criar amizades, né? É isso, o que eu quero dizer é que parece impossível, mas não é. De alguém que vivia sozinha, empreendendo sozinha, correndo sozinha, escrevendo sozinha, tudo sozinha, eu hoje consigo dizer com maior orgulho que eu tenho um grupo muito bom e que eu me sinto muito bem com as amizades que eu comecei a construir nos últimos 3 anos. Bom, resumindo, o que a Mel Robbins diz é assim, deixa estar e solta as amizades que não fazem mais sentido. E aí, deixa-me assumir a responsabilidade da minha vida social e começar a criar conexões para viver uma vida mais leve. No meu olhar otimista da vida, eu acho que a gente tem muito para rir ainda, construir novas amizades, criar memórias e conhecer pessoas novas aí ao longo de tudo que a gente ainda vai viver. É isso, gente. O que você acha que você pode fazer hoje para dar um primeiro passo para construir uma vida mais leve e amizades mais significativas? Às vezes tudo que falta mesmo para uma amizade começar a acontecer é alguém dar o primeiro passo e talvez esse alguém seja você. E essa foi mais uma Livroterapia.